Uma coisa que pode acontecer na quarta-feira: o Grêmio não ganhar do Cuiabá e sair o vice de futebol Marcos Herman. Se o Grêmio der fiasco contra o Cuiabá, vão acontecer duas coisas: sairá Marcos Herman e sairá também Luiz Felipe Scolari. Pode mudar alguma coisa? Se sair o técnico, eu acho que pode mudar para pior. Em relação ao vice de futebol, sai um e entra outro. Tem sido assim no Grêmio. Com o Renato era pior ainda, né? Nem se notava a presença do vice de futebol, porque ele mesmo dizia: eu e o meu presidente. E não adianta, as pessoas às vezes ficam de bico torcido quando a gente fala a verdade, mas esta é a verdade. O Renato andava para o vice de futebol e sempre se referia direto para o meu presidente. Por isso que quando vem as cobranças para as contratações e tal, eu sempre relativizo a ação do vice de futebol e até dos executivos, porque era o Renato que contratava. E o presidente disse isso na Bahia, quando o Grêmio se classificou contra o Vitória na Copa do Brasil. Ele pedia e eu atendia. E agora o Grêmio paga esse preço altíssimo, não pelos desmandos do Renato, não, porque o presidente aceitava o que o Renato propunha, para não ficar mal com o seu maior ídolo, para não ficar mal com o maior ídolo da história do Grêmio, porque o Grêmio tinha ganho em 16 e 17 e parecia que aquilo era eterno. No futebol, nada é eterno. A gente vê aí, vira e mexe, situações que envolvem grandes ídolos da história de Grêmio e de Internacional, e nem estes são eternos. Falcão, Figueiredo, Adilson Batista e outros que tais que nós vimos, o De Leon, né? Então, isso tudo é passageiro. O que não é passageiro é o clube. Alguns acham que eles nunca vão passar, né? Presidentes que hoje a gente nem cita mais, foram importantíssimos na história do Grêmio, mas passaram, porque todo mundo passa, mesmo os grandes ídolos. O que não passa é o torcedor, porque alguns morrem, outros vêm, e o capital, que é o estádio, tudo mais, os títulos e o clube em si, a instituição. São instituições mais do que centenárias, Grêmio Internacional, e são perenes. Agora o restante, tudo passa. Então, se sair o Marcos Herman, se sair o Filipão, não vai fechar o Grêmio. Só que eu acho que em relação ao Filipão seria uma injustiça, porque o aproveitamento do Filipão individualmente é de 7º lugar. Já foi de 4º, já foi de 5º e agora é de 7º lugar. Então, por mais que se diga, por mais que se pressione, por mais que se diga algo em contrário, o Filipão tem um aproveitamento de Libertadores da América, de primeira fase de Libertadores da América. O resto é jogar para a torcida. Ah, mas não joga bem. Ah, mas não produz. Ah, mas joga fechado. Os resultados vieram. Agora, se está faltando alguma coisa, qualquer cego vê que o Grêmio está jogando muito pouquinho e tem conseguido algumas vitórias no acaso, né? Mas também tem sofrido derrotas assim que poderia ter evitado. Então vejam que é muito mais profundo do que um simples resultado de campo. Já houve discussão acirrada há poucos dias no vestiário. Na época do Filipão vir para cá, alguns jogadores não queriam. O capitão Maicon precisou sair para não ter poder paralelo no vestiário. Então muita coisa que foi jogada para debaixo do tapete, nessas épocas de crise, elas ressurgem. E aí fica inevitável que a gente cite para que o torcedor, que é o fim de todo o nosso trabalho, que é o que nós queremos informar, tenha ciência do que efetivamente está acontecendo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Internacional, vou falar mais sobre o Grêmio, a gente fala sobre esses dois em especial para Amplitec Proteção Veicular, Vargas Recursos, CNH suspensa, CNH provisória, Luage Imóveis, Poa Petcare, vem aí uma nova clínica, Centro Previdenciário e Basper Assessoria. Bom, o Aguirre, vira e mexe, se especula, possa estar indo para a seleção uruguaia. Agora, com o que ele fez, levando só 8 jogadores para o Nordeste, fica uma pulga atrás da orelha.
Será que ele quer afrontar a direção do Internacional? Por que levar só 8 jogadores? Por que não pensar mais 2 ou 3 jovens, até para tentar ambientá-los nesta viagem para o Ceará? Ele já fez só uma substituição no último jogo. Será que ele quis expor o grupo? Será que ele voltou com aquela história do grupo curto? Mas que grupo curto? O Internacional terá muitos desfalques. É verdade. Lá vai a lista de 9 jogadores. Tyson, Cuesta, Edenilson, Guerreiro, Palácios, Questinha, Heitor, Bosquilha e Lucas Ribeiro. Então, tudo isso é desfalque. Agora, quem vai fazer falta, quem não vai, isso tudo é tese. E quantos mais ele poderia levar? Tem mais gente no grupo, né? Nós sabemos que tem mais gente no grupo, mas ele preferiu expor a situação publicamente de que o grupo é insuficiente. Não é. O Internacional está fazendo um trabalho de recuperação e depois dos 16 anos, dos 16 para cima, todos são profissionais. Então nunca o grupo será curto. Pode-se dizer que falta qualidade, mas aí contrata pontualmente alguém que tenha qualidade. O mais é ser grupo perdulário, que é o do Grêmio, por exemplo, que custa uma fortuna para jogadores nunca aparecerem, né? O Thurin aparece, o Everton, a gente acostumou a dizer sem bolinha, né? O Everton Cardoso apareceu, tomou uma vaia. Tá? Quanto custa o Diego Souza para estar ali pesado e no banco de reservas? Quanto custa aquele caminhão de laterais esquerdos? Enfim, nem vou entrar muito no detalhe. O Kahneman para não jogar e outros que tais, o Jean-Pierre, né? Então, devagar com o andor que o santo é de barro. O William Ribeiro, ex-internacional em 2010. Quando se fala que tem que ter psicólogo, psiquiatra no grupo, é muito importante ter, sim senhor, psicólogo, psiquiatra no grupo de profissionais de qualquer grande clube brasileiro. Tentativa de homicídio contra o árbitro Rodrigo Crivellaro. E foi, né? Chutar alguém caído é tentativa de homicídio. Por isso, cadeia. Uma vez o Darzoni, quando o Internacional foi jogar contra o Guarani de Bagé, chegou meia hora antes do jogo do Internacional, um jogo que o Inter ganhou lá de 1-0. A história foi contada pelo Benhur Marchiori, foi liberado na última hora. Teve que sair da delegacia para poder jogar contra o Internacional e continuar exercendo a sua profissão. Botou fora tudo o William Ribeiro, tudo. Ninguém nem lembrava dos crimes anteriores porque não era citado isso. Agora, até isso é lembrado em função do episódio lamentável de ontem em Venâncio Aires. Um menino ainda, né? 29 anos, não sei se esse árbitro não vai ficar traumatizado. Ele que disse que o rapaz, o William Ribeiro, tem que fazer tratamento e ficar muito tempo preso. Amigos, parem de dizer que o Grêmio precisa de 7 vitórias. Aí é crueldade. Aí é simplificar demais. Aí é preguiça de raciocínio. O Grêmio precisa de 5 vitórias, 6 empates e pode perder 6 vezes. Ou precisa de 4 vitórias, 9 empates e perder 4 vezes. Faz 43 pontos e se safa. O resto, ó, conversa para boi dormir e para quem tem preguiça ou dificuldade ou não sabe fazer cálculos. O Internacional, o cálculo do Inter, 57 para ser sexto, 60 para ser quarto. É muito pequena a diferença. Com 3 ou 4 pontos, sai da sexta para a quarta colocação. Mais números. Em 2004, o Grêmio, nessa altura do campeonato, tinha 26 pontos, só que eram 24 na competição. Né? Então, o Grêmio estava na zona do rebaixamento, mas de 24 cairiam 4. Agora, de 20, caem 4. Então, a situação ainda é mais perigosa do que 2004. Mas 2004 o Grêmio foi definhando total, não tinha dinheiro, não tinha organização, não tinha nada. Né? O Inter para o jogo, Kaique Rocha ou Mercado? Acho que vai jogar o Mercado, né? É o predileto do técnico. Pode ser que dê Kaique Rocha pelo posicionamento. E o Maurício deve jogar também, tá? Porque o Tyson não pode jogar. O Internacional já tinha
o desfalque do Edenilson. Então, esses dois é quase que líquido e certo que vão jogar contra o Ceará. E ainda resta mais um para definir, né? Porque são muitos desfalques. Repito, Tyson, Cuesta, Edenilson, Guerreiro, Palácios, Cuestinha, Heitor, Bosquilha e Lucas Ribeiro. Amplitec, proteção veicular. Por um preço pequeno você protege o seu veículo. Vargas, recursos de multas de trânsito, pontos, CNH suspensa, CNH provisória. Vargas, o Pelé das multas de trânsito. No Instagram, @luagemóveis, para você fazer qualquer tipo de negócio imobiliário. Poa Pet Care, vem aí um hospital veterinário por excelência, lá na João Varig 2247. Centro Previdenciário, para se aposentar adequadamente. O telefone 989789999. Masper Assessoria, Dr. Milton Matana, dando show, assessorando mais de 70 prefeituras no interior do Rio Grande do Sul. Aquele abraço.